O pastor já deu uma pincelada para vocês sobre Santa Ceia? Como se ministra uma Santa Ceia? Não, ficou para hoje. Não, para hoje. Fazer a demonstração. A demonstração eu já sei. Eu escrevi aqui. A voz nem falou não, mas eu vou pegar uns 2. Pegou uns 4. Pois é. Glória a Deus, na página 9, né? Os eventos especiais do culto. A Santa Ceia do Senhor. Eu sempre digo que o evento da ceia é um evento, o culto mais que especial, né? No momento que a gente está ali lembrando da morte do Senhor Jesus, do sacrifício, do sofrimento dele por nós, porque a gente tem uma facilidade muito grande de esquecer aquilo de bom que Deus faz pra gente. Então a Santa Ceia é para nos fazer lembrar, né? E também é um ato profético, porque aquele pão e aquele vinho que simboliza agora a carne e o sangue de Cristo Jesus, ele continua tendo efeito sobre nós, sobre todo aquele que se arrepende do seu pecado. Então, aquilo que foi feito lá há 2000 anos atrás, o sacrifício do Calvário, continua tendo o mesmo efeito nos dias de hoje. Então, a gente toma ceia por duas vertentes. A primeira, lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a nossa redenção. E segundo, declarar profeticamente que esse sangue continua tendo o mesmo efeito sobre a nossa vida nos dias de hoje. Amém? Quando nós erramos, nós pecamos, a gente se arrepende, pede perdão, a gente confessa o nosso erro, abandona, e o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo pecado novamente. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos dar uma lidinha no texto, só para a gente tirar algumas dúvidas que não tiver. E o texto diz assim: a celebração da Santa Ceia é parte integrante de um culto oficial e próprio de todo mês, preferencialmente do primeiro domingo. Tem igrejas que não fazem Santa Ceia todo mês. Tem igrejas que usam a Santa Ceia de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Isso não quer dizer que a igreja está em pecado por causa disso, né? Jesus, por exemplo, falou fazer isso todas as vezes em memória de mim. Se todas as vezes, pode ser todo dia, toda vez que se reunir, toda semana, a gente escolheu aqui fazer uma vez ao mês, certo? Ela tem o objetivo de lembrar o padecimento do Senhor Jesus na cruz, anunciando sua morte e seu breve retorno para eternamente ter seus eleitos consigo. Além disso, na ceia, a semelhança da Páscoa dos judeus, comemora-se a libertação do pecado e a partida para a terra prometida. A nova Jerusalém que esperamos, onde o cristão se unirá em glória por todo sempre ao Senhor. A primeira ceia, ela foi instituída lá no Egito, né? Nós chamamos de Páscoa. Na realidade, quando na 10ª praga, aonde o Senhor tinha enviado Moisés para levar o povo dele de Faraó, e aí, nas primeiras pragas, Faraó endureceu o coração. Nas outras, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. E na última, que foi a mais terrível, que foi a morte dos primogênitos. Então o Senhor falou para Moisés dizer o povo dele, que naquela noite era para eles matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais de portas e janelas e fazer pães e bolos sem fermento, porque ali simbolizava o corpo e o sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro Imaculado, o Filho de Deus que viria para a redenção e libertação total do ser humano, certo? Então já é uma prefiguração da redenção lá no Antigo Testamento. Então naquela noite eles comeram dentro do sacrifício e também comeram pão asmos, sem fermento, simbolizando já Jesus Cristo, certo? Então a primeira Páscoa foi instituída lá. Na realidade a Santa Ceia para nós é a Páscoa também, simbolizando a nossa saída do mundo, a nossa libertação do mundo, certo? Então, ela tem aí para os judeus, até hoje eles comemoram a Santa Ceia, a Páscoa, comemorando a libertação deles lá do Egito. Quando fala preferencialmente no domingo, tem uma coisa assim, não, preferencialmente no domingo seria mais pra gente, né? No projeto Semana do Rema, a nossa ceia é no primeiro domingo.
gente entende como primícia, entendeu? Como primícia, né? Então, quer dizer, primeiro domingo do nosso mês, nós vamos estar. Então, vamos nos reunir, vamos sair em comunhão uns com os outros para cercar mesmo o Senhor. Então, é mais como primícia. Mas isso não quer dizer que as igrejas que fazem o último domingo têm Eu achava que fosse alguma coisa histórica, assim. Faz a Santa Ceia do mês, justamente para as pessoas levarem as primícias mesmo, né? Levar o dízimo, levar a oferta, a primícia, como presente do pastor, pastora, né? Fala disso, muito obrigada por presente. Deus te abençoe. Te dê bênçãos por essa honra. Então, vamos lá. Os elementos da Santa Ceia simbolizam a pessoa de Cristo. Por extensão, sua obra redentora. Eles apontam para a provisão divina às necessidades do homem caído, simbolicamente constituem a condição de se ter parte com o Senhor Jesus e, por conseguinte, com o Pai. O pão simboliza o corpo de Cristo, que foi cravado no madeiro em benefício do pecador. Ao participar do pão, o cristão concorda com Deus e expressa fé e confiança na obra redentora efetuada por Jesus, obrigando-se a viver de acordo com a vontade de Deus. O vinho simboliza o sangue de Jesus, vestido no madeiro para resgate das almas e purificação dos pecados. O sangue do Cordeiro, inocente e imaculado, é poderoso para comprar os homens de volta para Deus, dando-lhes condição de ter comunhão com o Pai. Na realidade, o preço pela redenção da nossa alma foi o preço de sangue. O preço de Cristo foi o maior preço pago. Não existe um preço maior que esse. E só Jesus foi capaz de pagar. Certo? Então, na realidade, hoje, por exemplo, o sangue foi vertido há 2000 anos atrás, Jesus foi para o céu, e nós temos aqui a Santa Ceia, porque todo aquele que crê na palavra do Senhor Jesus, né, que confessa Jesus com a sua boca, ele é salvo. Então, ele é batizado, porque é uma ordenança, e participa da ceia do Senhor. Por quê? Simbolizando que ele é justificado por aquele sangue do Calvário. Certo? Glória a Deus. Tem alguma dúvida disso? Não, né? Glória a Deus. Sabendo, olha o versículo aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa boa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue foi e é o mais alto preço já pago. É importante ainda abordar os pontos em relação a determinadas doutrinas históricas sobre os elementos da ceia. A doutrina romana da transubstanciação, defendida há mais de um milênio pela Igreja Católica, torna-se uma heresia ao afirmar que no momento da ceia o pão e o cálice são transformados respectivamente no corpo e no sangue de Cristo. Então, na hora da hóstia, na Igreja Católica, eles dizem, depois que eles oram, ou que eles rezam, aquele vinho e aquele pão é transformado em carne e sangue. E isso é uma heresia. Né? Não há uma transformação. A gente não toma ali sangue e nem come carne. Certo? Isso nem ensina, né, Bispo? Acabou já. Isso nem ensina para deixar o povo, né, rico ali. Ignorante. Amém. Pois é, então, vocês observam que a Igreja Católica, ela cria assim. Depois que ora, aquela hóstia vira carne e aquele vinho se torna sangue. Eu, por exemplo, graças a Deus eu nunca tomei, então eu não sei se tem gosto de carne e gosto de sangue. Mas tem, quem já tomou? Gosto de trigo? Não tem. E além disso, a hóstia não podia mastigar, né? Tem que aí deixar tinha que sorver na boca para engolir. Pois é, então, na realidade, é uma ignorância. Né? De trigo, é feito, é uma massinha, né? Sem fermento. Pois é, o que acontece? É uma ignorância, tanto que eles nem explicam sobre isso, né? Mas, até porque, imagina a gente comendo carne e bebendo sangue. Deus é mais, quem faz isso são o pessoal que faz os despachos, né? E coisa pesada, né? São coisas de magia, coisa pesada. Né? Então isso é totalmente herético. Na realidade, as coisas espirituais, elas são para nós como símbolos, certo? Então aquilo ali é só uma simbologia.
O vinho e o pão simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Né? Porque na realidade, a pessoa que aceitou Jesus e nunca tomou a Santa Ceia, porque não deu tempo de batizar, ele não deixa de ser salvo por causa disso. Né? Não é porque ele vai tomar do sangue e da carne que ele vai receber uma transformação, um passe de mágica na vida dele. Não é nada disso. Né? Então, além de ser uma coisa normal para o ser humano tomar sangue, comer carne, quem faz isso são realmente os satanistas, né? Não tem, realmente isso é apenas uma simbologia e um ato profético sobre as nossas vidas. Amém? Ele deu uma pincelada nesse início aqui. Ele deu uma lida nesse início. Ele deu uma lidinha, né? É isso aí. E eles também, tem aqueles também que defendem a consubstanciação, a dizer que Cristo se faz presente no próprio pão e cálice. É como se você estivesse comendo Jesus ali agora. Né? E nós sabemos muito bem que não é errado a gente dizer assim, Jesus está presente aqui. Não é. Mesmo sabendo que em pessoa ele não está. A pessoa dele, ele está na pessoa do Espírito Santo. Ele falou que não nos deixaria órfãos, enviaria o Consolador, mas ele está à destra do Pai, certo? Então, já pensou, você pega do cálice, do pão, né? Vamos comer agora, vamos comer Jesus aqui agora. Isso não existe. Então, tem muitas heresias por aí. Esses dias a gente estava estudando, quando a gente estava estudando religiões seitas, sobre algumas coisas que as próprias igrejas evangélicas às vezes acreditam e têm como doutrinas, né? E isso tem se tornado heresias no meio das igrejas evangélicas. Não estou dizendo que é esse o caso, mas nós temos muitas heresias no meio do povo evangélico, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na interpretação bíblica, para a gente não sair pregando uma mentira, né? Sair pregando, ao invés de você colocar uma doutrina do cristianismo, você colocar uma doutrina satanista. Né? Quem crê que você come pão e bebe sangue, né? Isso não, com certeza o cristianismo não tem nada a ver com isso. Né? Então vamos lá, vamos passar um pouquinho mais para frente. Como o momento mais importante do culto, a celebração da Santa Ceia deve ser feita com todo cuidado, reverência e entendimento. Para isso, algumas recomendações são necessárias. Isso daqui não é que o momento da ceia já ser aquele momento de ritual, né, que as pessoas não podem nem se mover do lugar, mas na realidade o sentido da Santa Ceia é muito especial. Nós estamos aqui hoje porque nós cremos naquilo que nós estamos celebrando ali. Certo? Então, se nós somos libertos hoje, salvos por Cristo Jesus, temos a expressão de Deus na nossa vida, é porque a gente creu naquele sacrifício. Então, na realidade, a gente está celebrando o momento para poder nos trazer à memória aquilo que nós cremos. Então, é um momento muito importante. Eu sempre falo que a ceia, ela é a festa do cristão. Né? Porque cantar é muito bom, fazer culto de missões é muito bom, ter culto das crianças é muito bom, ter culto de louvor, dos jovens, teatro, tudo isso é muito bom. Mas a Santa Ceia nos faz a gente colocar a gente mesmo no nosso lugar. Na verdade, o momento de ser é um momento de reflexão. É o momento da gente parar tudo e pensar, peraí, o que eu tenho feito, né, da minha vida? Como que eu tenho sido nos outros dias que não tem Santa Ceia? Porque no dia da Santa Ceia, a gente fica logo preocupado com o que a gente fala, né? Tá chegando a Santa Ceia, Santa Ceia amanhã. Fica preocupado com o que fala, fica preocupado que bateu no filho, fica preocupado que falou desaforo com o marido. Não é verdade? Fica preocupado que se irou no trânsito, fica preocupado na véspera da Santa Ceia, no dia da Santa Ceia. Enquanto que a ceia está ali para poder nos fazer lembrar. Mas na realidade a gente tem que lembrar da ceia, viver esse poder do Evangelho todos os dias da nossa vida. Tem gente que fala assim, não vou tomar ceia hoje não, porque hoje eu mirei muito, chutei um pato e ele caiu morto lá, e eu não vou tomar Santa Ceia porque eu tenho certeza que eu mirei. Vou deixar para tomar na ceia que vem. Querido, deixar de tomar uma ceia não resolve o problema. Você não vai ficar perdoado porque você vai deixar de tomar uma ceia. A gente é perdoado pelo arrependimento e confissão. Não abandono. É isso que nos traz o perdão. Então, se erramos aqui, se eu errei, eu tenho ceia hoje, eu errei, falei uma mentira, falei uns desaforos a mais, ou seja, um
uma situação, eu pequei contra o Senhor, eu me conserto agora. Para Deus não dá tempo. Deus não dá, como é que fala? Quando você vai fazer um plano de saúde, tempo de carência para perdão, não. Entendeu? Para Deus não existe isso. O Senhor só precisa de um coração quebrantado, arrependido, que confessa e abandona. Acabou. Para Deus não existe isso. A gente antigamente vivia debaixo de uma política religiosa que é o seguinte: você pecou, então você vai ficar 2 meses sentado no banco. Você não pode cantar, você não pode tocar, você não pode pregar, você não pode fazer nada. Você está excluído. Você fica lá. Quando chegar 2 meses depois, a gente vai pensar no seu caso. Então, coisa que Deus tem tempo de carência para perdão. Não adianta nada. Pode ser que aquela pessoa vai ficar ali 2, 3 meses, aí o líder vai lá, traz a pessoa de volta, mas a pessoa não arrependeu. E aí? Então, isso é muito relativo e muito particular. Então, toda vez que uma pessoa busca a gente para poder contar uma situação de um pecado, isso, aquilo, outro, a gente fala: como é que você vê essa situação? Eu já me arrependi, eu já me retratei com o Senhor, já pedi perdão, já abandonei. Glória a Deus, querido. Você recebeu o perdão de Deus. Quem sou eu para não te perdoar? Não é? Então, isso é sério. Você está falando isso aí, eu até lembrei da última Santa Ceia dos discípulos, né, com Jesus. Quer dizer, depois da Santa Ceia, que eles cearam, aquela coisa toda e tal, foi quando eles deram mais trabalho, né, para Jesus. Quando o soldado veio, tal, aquela coisa, Pedro, né, meteu a mão na espada para cortar a orelha do Malcolm. E aí, né, e Judas também tomou Santa Ceia, traiu Jesus. Quer dizer, era o trabalho. Então, como o senhor está falando, Santa Ceia, acho que é para os fracos mesmo, né? Santa Ceia para os fracos mesmo. E na realidade, o apóstolo Paulo fala que quando a gente está fraco, então a gente está forte. Está forte, né? E isso também coloca a gente para pensar. Quando a gente acha que a gente está muito forte, a gente tem que vigiar. Exatamente. Né? E a gente tende a relaxar. Quando a gente acha que a gente está bombando, entendeu? Quando a gente acha que a gente está muito forte, é onde a gente relaxa. Não vou orar hoje não, eu estou fortalecido. Entendeu? É rasteira no certo. Então a santificação de ontem, ela não serve para hoje. Né? Então a nossa santificação é ali dia a dia, momento a momento. Amém? Vamos lá. Quais são as recomendações necessárias aí no 3º parágrafo? O responsável pela celebração, bem como os obreiros de serviço, deve cuidar para que não só os comungantes, participantes do pão e do cálice, estejam total e devotadamente voltados para o ato, mas também toda a igreja. Para tanto, não se deve permitir nenhuma espécie de interrupção, seja no testemunho, coletas, anúncio de qualquer natureza ou qualquer outro assunto impertinente ao tão sublime ato. Além disso, é terminantemente proibido qualquer elemento estranho à ceia. Então, esse é o momento que a gente tem que voltar mesmo somente para a Santa Ceia. A gente não pode distrair a atenção do momento da reflexão de cada um. Esse é o momento que a gente pensa, o que eu tenho feito ao longo dos meus dias, eu preciso me retratar com o Senhor, e eu tenho que me retratar agora, tenho que pedir perdão, eu reconheço o meu pecado para não fazer mais. Né? Tá bom? Então, não deixa nada interromper esse momento de reflexão. E às vezes, aqui na lição está falando para a gente manter a igreja na ordem. Mas quando os obreiros não têm essa ordem, é muito complicado. Então, isso parte primeiramente da gente. Né? Primeiramente da gente. Por exemplo, nós aqui, alunos da Escola de Profetas, todos aqui somos obreiros, independente de ser reconhecido ainda ou não. Então, no momento da Santa Ceia do Senhor, vamos cear, tem que ter uma reverência total na igreja, para que os visitantes, para que as pessoas que ainda não passaram pelo batismo, que estão vindo à igreja, eles também tenham uma reverência. Mas se nós às vezes não temos reverência, vamos agora chamar os obreiros para vir para cá. Abra a palavra lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a leitura sobre Santa Ceia. Vamos ler. Aí os obreiros ficam transando para lá e para cá. Aí o pessoal do louvor sai, vai atender um telefone lá fora. Outro passa, vai para o banheiro. Quando que a igreja vai ter reverência? Além da gente não ter o nosso momento de reflexão, a gente atrapalha as pessoas aqui. Né? Então esse é um momento muito sério e é um momento para a gente parar para pensar. Né?